A gente tem percebido algo no comportamento dos cristãos, e graças a Deus que isso não acontece aqui na Igreja Global, isso acontece por aí, tá terrível as coisas, né? Mas é a imaturidade que os irmãos eles têm se portado diante do convívio diário em família, em sociedade, em reuniões, em igreja, e isso precisa mudar. Com isso nós temos um comportamento infantil e inconstante. E esse comportamento infantil e inconstante na nossa vida, ele acaba nos levando para um momento difícil, lamentável nas nossas vidas. E Paulo está dizendo que esses comportamentos infantis e inconstantes, eles têm sido induzidos por conta de homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. E lamentavelmente, nesses últimos dias, esses dias de políticas, eu estava percebendo como que é decepcionante alguns irmãos se comportando de maneiras que não agradam a Deus. Nós vemos cristãos sabendo que a mentira é do diabo, como que espalhavam mentiras em relação a um determinado candidato que eles não gostavam, que eles achavam que não seria legal, tirando a questão do candidato em si, tirando a questão dos postulantes em si. O que entristecia era o compartilhamento de mentiras. As pessoas, e eu falo principalmente para os cristãos, ao invés de pegar e analisar primeiro uma notícia para saber se a notícia ela é verdadeira ou não, se ela procede ou não, você buscar informação, você buscar o contraditório, não, nós víamos as pessoas postando. Lógico, cada um tem a preferência para o seu candidato, e isso é preciso ser respeitado, até porque nós vivemos numa democracia, isso é um fato. Agora, o que não pode é nós vermos o que nós vimos, pessoas compartilhando mentiras. E aí você percebe, em momentos como esse, o caráter de algumas pessoas, se é um bom caráter ou se é um mau caráter, por conta das mentiras que estão se espalhando por aí. E além do que, nós podemos pegar até um pouco mais duro, porque as pessoas são conhecedoras da palavra de Deus, e a Bíblia diz que a mentira é do diabo, e quem fala mentira está fazendo a vontade do diabo, não do próprio Deus. Então, por mais que você tenha a vontade que uma pessoa ela esteja numa posição, por mais que você tenha necessidade que um candidato ganhasse, não poderia agir dessa forma, espalhando mentiras. Isso é uma doença, é um câncer maligno que é preciso ser tirado das nossas vidas. Tudo isso por conta de quê? São estratégias. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Nós sabemos que na política é um jogo de mentiras para tentar desestabilizar o concorrente. E nós, como cristãos, nós não podemos entrar no meio desse lixo, dessa nojeira de compartilhar, espalhar mentira. E aí isso tudo acontece por quê? Por conta da nossa infantilidade. Paulo diz que ele gostaria de falar um pouco mais aberto, gostaria de falar um pouco mais profundo com a igreja, mas a igreja ainda é infantil. O que a criança ela faz? Ela toma atitude sem pensar, ela age no impulso, ela gostou de alguma coisa, ela acha que está certo, ela vai lá e toma aquela atitude. Uma criança ela não age com prudência. O que é a prudência? A prudência é você calcular o impacto de uma decisão, e aí você precisa pegar e analisar os fatos, buscar a veracidade dos fatos
para que depois você possa falar. Isso nós vemos mais claramente na política. Mas por que as pessoas fazem isso na política? Porque já tem o hábito de fazer isso naturalmente no dia a dia da sua vida. Quando se dirige à esposa, o esposo, ao filho, ao pai, ao marido, à mulher, o amigo, o patrão, é um hábito que as pessoas, elas apenas acenderam com a política nessas redes sociais. A infantilidade das pessoas, tomando atitudes sem calcular o impacto de uma decisão. E Paulo ele fala que isso é muito grave e leva muitas pessoas à destruição, leva muitas pessoas a destruir relacionamentos, perder a confiança, porque quando você demonstra que você é uma pessoa mentirosa, quem vai confiar em você? Quem é a pessoa que vai acreditar? E se você não é fiel nas pequenas coisas, você acha que mas não tem nada a ver, isso aqui passa, vai passar. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, é muito grave e é preciso corrigir essas falhas que têm acontecido na nossa vida, porque isso só vai nos levar de mal a pior nas nossas vidas. Paulo ainda continua dizendo sobre homens inconstantes. O que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante é aquela pessoa que diz que vai fazer e de repente ela pega e desiste de fazer. Ela já não faz mais. Tudo por quê? Por conta de uma tribulação que está passando, um momento difícil que está vivendo. Então são duas características que Paulo está dizendo que está sendo um impeditivo para que a igreja ela possa avançar, ela possa viver uma vida abençoada, protegida pelo Senhor Jesus Cristo, porque está vivendo primeiro de uma forma infantil, tomando decisões precipitadas, sem calcular o impacto das suas decisões. Sentiu, gostou, teve vontade, vai e faz. E depois que dá errado, começa a choramingar, começa a chorar, pedir oração, pedir um milagre, buscar um milagre, por conta das decisões erradas que tomou. Depois Paulo está dizendo que essa pessoa ela é inconstante. Ela é uma pessoa que diz que vai fazer, mas quando vê as dificuldades da vida, ela pega e ela volta, porque não tem coragem de lutar, não tem coragem de perseverar. Por exemplo, essa igreja era para estar cheia, estar lotada, mas aí as pessoas elas pegam e elas querem que tudo aconteça imediatamente, para ontem. E nós estamos em um processo de avançar, de um processo de crescimento, e há um tempo determinado para todas as coisas. Se você abortar esse tempo do processo, dos acontecimentos, você não vai vencer. Hoje nós somos empresários, glória a Deus, pela misericórdia de Deus, bem sucedido, mas nós começamos do nada. Nós trabalhávamos ali de camelô, sem desmerecer a profissão, mas nós passávamos muita dificuldade, era difícil ter que montar toda aquela estrutura, o sol era destrutivo nas nossas vidas, cansativo, chegava a ficar esgotado, chegava quando era chuva, era terrível, era uma barraca de lona, e aí vinha aquela chuva forte, arrancava a lona, molhava as mercadorias, era uma correria terrível, sem contar que a prefeitura nos colocou num passeio onde que encurtou o espaço da passagem das pessoas, as pessoas brigavam com a gente, ficavam nervosas, nos humilhava, e era uma confusão só. E a gente lutando, perseverando. Eu poderia pegar, eu vou ficar aqui sendo humilhado, tomar um outro caminho, buscar uma outra atitude, um outro caminho para a minha vida. Mas nós somos perseverando, nós somos aprendendo, nós somos crescendo, até nós conseguirmos uma liberdade, entre aspas, nesse sentido financeiro. Abrimos as nossas lojas e fomos muito bem sucedidos. Mas tudo foi um processo. Quando as pessoas elas nos verem hoje, elas olham e nos veem da forma como elas nos veem, mas não param para analisar o quanto nós sofremos.
Quantos anos que nós passamos de sofrimento, de humilhação, de terrorismo por conta dos governantes que queriam nos tirar, que vai fazer, que vai acontecer, e a gente não sabia para onde ir, não sabia como seria o amanhã, porque nós tínhamos que sustentar a nossa casa, a nossa família, mas se nos tirasse e nos colocasse em um lugar onde que não conseguisse produzir as vendas que nós havíamos necessidade para sustentar a família, como seria? Então era muita pressão que nós sofríamos, mas nós lutamos, nós fomos e conseguimos vencer. Então a vida é assim, a vida ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E o que tem acontecido é que pessoas com comportamentos inconstantes, elas começam, mas aí quando elas percebem que tem uma luta, que tem uma dificuldade, que tem um empecilho, que tem uma tribulação, elas logo desistem de lutar e perdem a oportunidade de saírem vencedoras. Eu costumo sempre dizer que na vida ela é feita de dor. Você vai ter dor em todas as circunstâncias e áreas da nossa vida. Se você perder para essa dor, você vai se tornar um perdedor. Mas se você lutar, se você aprender com os teus erros, aprender com os erros dos outros e fazer o que é certo, vencer a dor, você vai se tornar um vencedor. E a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas espiritualizam demais. Costumam dizer até que as tribulações às vezes que nós estamos passando é porque nós estamos em pecado, é porque nós não somos de Deus. E tem muitas pessoas que quando elas passam por problema, a primeira coisa que elas querem fazer é o que? Largar Deus, largar a igreja. Não, eu não vou mais na igreja não, porque eu estou passando problema, eu estou passando um momento difícil, não vai dar mais, eu não vou ir na igreja não, porque eu estou passando esses momentos aí. Quando eu melhorar, quando eu sair dessa, quem sabe, não, eu estou aborrecido com Deus. Mas veja só, a pessoa ela está passando por problema, ela está passando por dificuldade, ela deixa de comer porque ela está passando por dificuldade? Ela deixa de beber porque ela está passando por dificuldade? Ela deixa de assistir televisão porque está passando por dificuldade? Ela deixa de assistir novela porque está passando por dificuldade, gente? Deixa de ler jornal, de ouvir as músicas da rádio porque está passando por dificuldade? De maneira alguma, não é verdade? Deixa de trabalhar, não vou trabalhar mais porque eu estou passando uma luta lá em casa. Deixa, a pessoa deixa? Claro que não. E por que elas querem deixar Jesus? Logo Jesus, quando está passando por momentos difíceis, se é Ele que pode mudar a história da nossa vida. A Bíblia chega até a dizer, João capítulo 16, versículo 33, no mundo, gente, vocês terão aflições. Ele já falou, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sei como vencer os problemas que vocês estão enfrentando. Eu sei como vocês superar os momentos difíceis que vocês estão vivendo. Eu tenho a solução, você não precisa desesperar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, quando você cumprir os princípios e glorificar o nome do Senhor na sua vida. Então, são pessoas inconstantes. Pessoas inconstantes têm dificuldade de vencer. Pessoas inconstantes, elas dificilmente vão viver uma vida abençoada, feliz. Dificilmente elas vão comer o melhor dessa terra, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, que é o processo de onde você está no caminho até onde você vai chegar, você vai passar por muitos problemas, por muitas dificuldades, serão muitos empecilhos na sua frente, serão muita oposição, serão muitas situações que você vai precisar superar para que você possa chegar lá. O relacionamento conjugal é um desafio gigante, o relacionamento sentimental, a vida financeira é um desafio muito grande, a vida social é um desafio grande, que todos nós precisamos, com sabedoria, colocar em prática na nossa vida, por meio das instruções bíblicas, da inteligência bíblica,
para que nós possamos viver dias melhores e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Senhor, Ele é Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. O interessante é que a Bíblia fala em João capítulo 3, João capítulo 3, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor, João 3, 8. O vento sopra onde quer, tu escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Gente, o vento, ele vai para onde ele quer. Você não sabe de onde que ele vem, e nem muito menos para onde ele vai, mas vai acontecer. O vento, ele está aí. Esse mesmo vento é aquele vento que colocou Jonas, que estava naquele barco atribulado, e todos os que estavam no barco desesperados. É o mesmo vento. Eles estavam navegando e vem um vento forte e eles ficaram apavorados. É o mesmo vento que quando os discípulos estavam lá no mar da Galileia, vem um vento, as ondas começam a agitar o mar e eles ficam atribulados. Mas é o mesmo vento também que, por ordem do Senhor Jesus Cristo, vem e faz as ondas se acalmarem. É o mesmo vento também que vem por meio de Jonas, que é lançado ao mar, é jogado ao mar, e aquele mesmo vento ele vem e o mar se acalma. Ou seja, o vento ele vai vir. Nós não podemos parar o vento. As tribulações elas virão nas nossas vidas, mas nós precisamos estar preparados para sabermos como nós iremos nos comportar diante das tribulações e adversidades que nós iremos encontrar pela frente. E muitas dessas tribulações, dessas adversidades, você se depara com elas por meio das decisões que você tomou. Você é hoje aquilo que você escolheu ontem, as suas decisões que você tomou ontem. E você vai ser amanhã, de acordo com as decisões que você estiver tomando hoje. Se você tomar uma decisão de forma infantil, você pode ter certeza que vai ser frustrante, vai ser difícil, vai ser destrutivo, vai ser decepcionante para a tua vida, porque o vento vai ser um vento que vai bater forte na tua casa, e se você não estiver firmado na areia, se a tua casa não estiver firmada na rocha, né? Se ela estiver firmada na areia, ela vai cair. E de fato, em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, a Bíblia fala justamente isso, no versículo 24 e 24 ao 27. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticas será comparado a um homem sábio. Quem ouve a palavra e pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. O que é construir a casa sobre a rocha? É construir a sua vida diante da verdade, não espalhando mentira, não caluniando os outros. Tomar cuidado antes de você compartilhar alguma coisa, antes de você falar alguma coisa de alguém, se essa pessoa é isso mesmo, ou se o que você está ouvindo é correto, que é certo, porque isso, mentiras, é você firmar sua casa, construir a sua vida na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, porque a chuva vai cair, o vento vai vir. Sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Veja só que a palavra está dizendo que os ventos, a chuva vai vir, os tempos ruins virão sobre as nossas vidas. O vento virá, vai bater com violência na sua vida. Você acha que vai ser tudo mar de rosa, tudo bonzinho? Vai ter momentos difíceis na sua vida.
que será intenso, dificuldades dificílimas. E se a sua vida for uma vida construída na areia, você for uma pessoa infantil, que desconhece a palavra de Deus, se você for uma pessoa inconstante, que não aguenta ver tribulação, que pede para sair e vai embora, você vai ser arrastado pela enchente, pela chuva. Mas ela não caiu, pois tinha um alicerce na rocha. Quem é a rocha? A Bíblia compara Cristo à rocha. Cristo é a verdade. Santifica o Senhor na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Quando nós colocamos a nossa vida firmada na verdade, nós estamos firmados na rocha. E pode vir o vento forte, pode vir a chuva com intensa violência, nós não seremos abalados, porque 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Aleluia! E aí diz assim o texto: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, a multidão estava atônita com seus ensinos, porque eles estavam acostumados a falar mentira, estavam acostumados a cobrar uma coisa das pessoas que eles mesmos não colocavam em prática na sua vida. Eram hipócritas, cobravam das pessoas perfeições, mas elas mesmas não queriam se consertar. E aí viviam momentos difíceis na sua vida, momentos de ruína. Aquele que vive uma vida de mentira, aquele que vive uma vida de engano, falando mentira, compartilhando mentira, falando inverdades na sua vida, é uma pessoa que ela vai viver na ruína. Não, mas eu tenho visto, eu conheço a pessoa, fala mentira e está tudo bem. Pode ter certeza, porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Vai chegar a chuva forte na vida dessa pessoa, vai chegar as enchentes, vai chegar os ventos terríveis na vida dessas pessoas, e como ela é uma pessoa que está firmada na mentira, sua vida, ela está alicerçada na mentira, ela vai vir a ruína, vai ser um momento muito triste. Por isso nós precisamos tirar isso da nossa vida, tirar esse hábito de mentira da nossa vida, porque isso vai te levar à ruína. No momento em que a tribulação chegar, no momento em que a chuva forte vier, no momento em que a enchente chegar, isso vai te causar um problema terrível na sua vida. Mas se você é uma pessoa que está firmada na palavra de Deus, o que Deus falou para Josué? Josué, você medita na minha palavra dia e noite, que as minhas palavras elas estejam nos teus lábios, porque você vai ser vencedor em tudo aquilo que você passar. Quando a palavra você medita no seu coração, você coloca em prática na sua vida, quando você diz ela, você não diz apenas da boca para fora. E Jesus, naquele tempo, ele estava reclamando disso. Ele falou: gente, vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês, a mente de vocês estão longe de mim, as atitudes de vocês estão longe daquilo que eu tenho ensinado, daquilo que eu tenho pregado. Vocês falam que são de Cristo, Cristo é a verdade, mas vocês falam mentira. Vocês falam que vocês são de Deus, que vocês amam a Deus, mas vocês não amam o próximo. Como vocês podem falar que vocês amam a Deus a quem vocês não vê, se vocês não conseguem amar o seu próximo a quem vocês veem, que está do lado de vocês? Vocês não têm compreensão, vocês não têm paciência, vocês não têm empatia, não se colocam no lugar dessa pessoa para que ela possa, você possa entender o que ela está vivendo, o que ela está passando. Como que vocês podem dizer que vocês amam? Eu queria pegar e entregar algo mais profundo para vocês, mas porque vocês têm sido meninos
infantis, inconstantes, sendo levado por homens que não conhecem, que desprezam a palavra de Deus, trazem uma doutrina totalmente diferente. Eu ouvi até algumas pessoas falando, como que pode alguns pastores apoiarem fulano? E gente, isso é uma tolice de tamanho que sem precedente para as vidas, porque Deus ele é fiel, nós estamos comprometidos com a verdade. Nenhum homem, nenhum político vai fazer essa nação a melhor nação do mundo, bem como nenhum político na face da terra fará, porque as coisas estão escritas, tem que acontecer algumas coisas, mas nós temos o direito e o livre-arbítrio para fazer as escolhas em que nós acharmos melhor. Nós não devemos adorar homens, adorar somente a Deus, mas nem por isso nós podemos seguir homens que são comprometidos com mentiras, doutrinas que é contrária à palavra de Deus, porque isso só vai causar problemas, danos, separações, desconfiança para a nossa vida, para o meio em que nós vivemos. Eu quero que você coloque-se de pé para nós podermos orar juntos. Às vezes nós perdemos a oportunidade de comermos o melhor dessa terra porque